Olá, eu sou o Menino Santi. Esse podcast é o lugar onde eu compartilho com vocês os meus devaneios, o que eu fico refletindo e fica matutando, batendo na minha cabeça semanas por semanas, e eu divido com vocês aqui um pouco dessa bagunça toda pra ver se eu me encontro. Eu espero me encontrar com vocês, que esse seja um lugar de descanso também. Às vezes eu trago um pouquinho de psicologia, um pouquinho de filosofia, ou às vezes eu não trago nada. É bem naquela pegada de bateu, doeu, pega que é teu. Já fazem algumas semanas que eu venho refletindo sobre o ciúme. Porque por muito tempo eu acreditei que houvesse um ciúme saudável. Porque quem ama, cuida, zela, protege. E eu acreditei que o ciúme era uma extensão, era uma demonstração de amor. Mas eu me deparei com uma frase de Shakespeare, de Otelo, que diz o seguinte: acautelai-vos o senhor do ciúme. É um monstro de olhos verdes que zomba do alimento de que vive. Essa é uma imagem muito bonita. Aqui, Shakespeare ele descreve o ciúme como uma criatura traiçoeira que vive às custas de quem a alimenta. Quanto mais espaço ele encontra dentro da gente, mais ele distorce a forma como enxergamos o outro. Uma mensagem vira um sinal, um atraso vira desinteresse, um silêncio abandono, e no final quem mais sofre é quem abriu a porta pra esse monstro. E aí eu fico pensando, se Shakespeare já pensava que o ciúme era um monstro há mais de 400 anos, em que momento foi que a gente começou a tratar os ciúmes como prova de amor, hein? Será que o ciúme é um produto da cultura ou ele faz parte da natureza humana? O ciúme sempre existiu. A gente vê várias histórias sobre isso permeando a nossa cultura. Na mitologia grega, por exemplo, Hera, ela vivia morrendo de ciúme das amantes de Zeus. Séculos depois, Shakespeare escreve Otelo, uma das maiores tragédias sobre ciúme. Ou seja, o ciúme, ele permeia a humanidade, ele acompanha a nossa história há muitas décadas, há muitos séculos, há muitos anos. Mas uma coisa me chamou muita atenção. É curioso como a nossa cultura, ela não só aceita o ciúme, mas ela celebra o ciúme. Basta a gente olhar para a quantidade de músicas que a gente consome sobre o ciúme. Parece que o sertanejo, por exemplo, tem muitas. Existe um hiperfoco em demonstrar que o controle, a posse, é uma demonstração de amor. Sei lá, eu acho estranho. Parece que quanto mais a pessoa ela te controla, ela quer exclusividade, mais apaixonada ela tá por você. E não só na música, mas a gente vê isso na cultura geral. É nos filmes, nas séries, nas novelas. E eu fiquei refletindo, eu acho que o ciúme, ele é um sinal de insegurança, de desconfiança do outro. Eu sei que o medo de perder a pessoa que a gente ama é algo natural, é algo normal. Mas desconfiar dela, se a gente for parar pra pensar, algo tão feio, não é feio. E tem um reality do Netflix, que inclusive o meu pai ele foi um dos câmeras na versão brasileira, que se chama Casamento às Cegas. E é muito curioso, porque se a gente for analisar, ele é o experimento vivo de como se dá o ciúme. Se você for parar pra ver, no começo, quando os casais eles estão se conhecendo nas cabines, eles só têm a voz um do outro. Eles só têm o outro ali. Não existe fator externo, não existe passado, não existe ex, não existe Instagram, não existe aquela pessoa bonita atravessando a rua. Não existe nenhum fator externo pra interferir o interno que eles estão construindo ali. Então eles são muito intensos, eles fazem juras de amor, você é o amor da minha vida, você é isso, aquilo, porque só existem os dois, eles não estão inseridos na realidade da vida real. Mas quando eles vão pra vida real, aparece um passado, aparece uma história, porque todo mundo carrega uma bagagem. Aparece o celular, aparece as notificações, aparece as amizades, o amigo do trabalho. Sei lá, isso me fez pensar. Será que quando eles vão pra vida real, toda aquela construção genuína que eles construíram simplesmente não existe mais? É tão frágil assim? Que qualquer coisinha coloca tudo a perder? E talvez seja justamente daí que o ciúme nasce. Não da realidade, mas da interpretação da realidade que a gente faz dela. Claro, eu tô falando aqui do ciúme sem razão. Daquele que não existe uma quebra de confiança real. Que a pessoa ela não tá metendo louco, não tá fingindo, não tá mentindo. Porque se a pessoa tiver, né, também metendo doido, aí não tem argumento, não tem nem o que argumentar. Eu tô falando daquele ciúme que cria história antes dos fatos. Que ele já nasce sem nenhuma evidência. Porque vamos ser honestos. Se qualquer situação ela é capaz de transformar carinho em desconfiança, talvez o problema não seja na situação. Talvez o problema esteja no modo que a gente leva pra relação. E tem uma frase de Epíteto, um dos grandes filósofos estoicos, que ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A pessoa que você ama saiu com os amigos, recebeu um elogio nos comentários, conheceu alguém novo no trabalho. Esses fatos por si só, eles não significam nada. O sofrimento ele acontece quando a nossa mente completa a história. Quando ela transforma probabilidades em certezas e cria todo um contexto, cria todo um roteiro sem embasamento nenhum, sem que nada de fato tenha acontecido. E foi por isso que os estoicos, eles faziam muito uma pergunta que ela é muito poderosa e muito profunda. O que de fato está sob o meu controle? Isso está sob o meu controle? Porque se a resposta é não, por que eu vou entregar a minha paz pra isso? Eu não controlo a fidelidade do outro. A única coisa que eu posso controlar e que tá nas minhas mãos hoje é a forma como eu reajo a isso. E talvez seja justamente aí que o ciúme ele começa a perder força. Porque ele nasce da ilusão de que se eu vigiar mais, se eu controlar mais,
Se eu desconfiar mais, eu vou impedir que algo aconteça. Mas a gente não pode controlar isso, a gente não controla essas coisas. E os estoicos, eles também nos lembram que tudo aquilo que existe fora de nós é impermanente. A gente não controla, porque as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Grande parte do nosso sofrimento acontece quando a gente tenta transformar em eterno aquilo que por sua natureza nunca foi. E existe outra frase de Epíteto que no começo pode até soar meio dura, que ele diz que nunca diga que você perdeu algo, mas sim que você devolveu. Eu não interpreto essa frase como se pessoas elas fossem objetos, apenas que ninguém é propriedade de ninguém. Então, eu não posso obter o controle das suas decisões e nem garantir os seus sentimentos. O ciúme, ele se torna algo inútil, porque se a pessoa ela tá com você, é porque ela escolheu estar com você. E segundo os filósofos, a verdadeira felicidade ela é encontrada em ações virtuosas, como já dizia Sêneca. Ele dizia que a virtude é livre, inviolável, não pode ser movida, não pode ser abalada e é tão firme contra os infortúnios que não pode ser dobrada, muito menos vencida por eles. Quando eu escolho agir com honestidade, com respeito, com amor, eu encontro uma consciência tranquila. E essa tranquilidade, ela nasce de um lugar interno. Custe o que custar, eu enfrente o que eu enfrentar, eu mantive a minha integridade. Eu respeitei os limites que estabelecemos no nosso relacionamento. Existe um lugar dentro de nós que é o campo que nos traz o estado de felicidade segundo o estoicismo. Esse estado de felicidade, ele está muito ligado à forma como a gente vive uma vida integrada às nossas virtudes, como a gente honra as nossas virtudes. E é desse lugar que vem a maior alegria. Uma alegria que não depende do comportamento do outro, porque o que o outro fez ou deixa de fazer diz respeito a ele, não diz respeito a você. O que diz respeito a você é aquilo que você faz, são as suas atitudes, o seu comportamento. Então, se você escolhe violar, não honrar o compromisso que vocês estabeleceram, os limites, aí é você com a sua consciência e é você que tem que lidar com isso. Mas quem honra, quem vive uma vida de virtude, ela encontra um estado imutável de felicidade. Eu continuo sabendo quem eu fui dentro daquela relação. E aí quando eu for partir para uma próxima relação, eu vou com uma consciência tranquila e com uma bagagem leve de alguém que de fato consegue sustentar escolhas. E sabe qual foi a conclusão que eu fui chegando? Eu acho que o ciúme, ele quase sempre nasce de um lugar muito triste, da sensação de não ser suficiente. Porque se eu realmente acreditasse no meu valor, será que eu viveria com medo de ser trocado por alguém melhor que eu? Só que quando a gente não acredita muito nisso, nenhuma demonstração de amor parece suficiente. A pessoa fala que te ama, e aí depois de 5 minutos, a insegurança ela começa a perguntar de novo, será? Será que ama mesmo? Ela demonstra carinho, você acredita por um instante, mas aí a dúvida ela volta. Parece um balde furado, por isso é desgastante. Porque você vai dando amor, você vai oferecendo, mas parece que nada é suficiente, parece que tudo vai saindo pelos buracos, parece que sempre o estado é vazio. Daí você entra num estado de vigilância, você quer saber onde a pessoa tá, com quem que a pessoa tá, por que tá demorando, por que curtiu a foto, por que comentou, por que... Ai, sério, gente, até cansa ficar falando tudo isso, porque o ciúme ele esgota. Eu acho que no fundo a gente faz isso porque a gente acredita que se a gente controlar tudo, vai evitar a dor. Mas não vai, porque existe uma verdade meio dura. Se alguém quiser quebrar sua confiança, você não vai impedir isso olhando o celular, vigiando as mensagens, fiscalizando, pedindo localização, rastreando. Não. A pessoa que ela quer ser desonesta, ela encontra um jeito de ser desonesta. O amor saudável, ele é construído com base na confiança, no respeito pela individualidade do outro, na liberdade. Confiar é uma das coisas mais bonitas que a gente pode oferecer para quem amamos. E no fim das contas, eu acho que o ciúme, ele fala muito mais sobre quem tá sentindo. Ele é um espelho que projeta os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos fantasmas, tudo na relação. O ciúme sem razão, ele é tudo menos amor. Por isso que o trabalho mais importante não é controlar o outro, mas é aprender a confiar um pouco mais em nós mesmos. Porque o ciúme, ele sempre expõe uma baixa autoestima. No fim das contas, amar sempre vai envolver o risco. A gente não consegue controlar o coração da outra pessoa. Mas a beleza tá justamente nisso. O amor, ele é uma escolha. Ele é uma escolha diária. Bom, esse foi o episódio dessa semana. Eu já te convido a se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir, deixar o seu comentário que pode virar tema de um próximo vídeo. E semana que vem, quarta-feira às 11 horas, mais um episódio novo do Menino Santi pra você. Um abraço.